Sim, eu vou entrar numa outra questão aqui, falar do etanol, né? A gente tá... Acho que nunca se falou tanto de carro elétrico, híbrido, a gente tá tendo a chuva dos BYD, GWM, elétrico, híbrido, futuro. O Brasil com etanol, como é que é, na sua opinião, a nossa capacidade ainda, se a gente está explorando tudo e se é uma fonte energética positiva, né? Porque tinha um mito do álcool, a partida é difícil, resseca o motor, não faz bem. Uhum. O que a gente tem de potencial do etanol e como que a gente está explorando isso? E até emendando com isso, tu falou 2 tipos de etanol diferente aí, né? Eu também não consigo identificar Então, a diferença. vamos começar por esse. O etanol anidro, Uhum. ele tem até, no máximo, 2% em volume de água. E ele é usado única e exclusivamente para ser misturado na gasolina. Na gasolina. Para se fazer. Porque a gasolina, quando ela sai da refinaria, ela sai absolutamente sem álcool nenhum. Gasolina pura. Ela é classificada como gasolina do tipo A. Tá. Quando ela vai ser vendida, se mistura nessa gasolina os 27% do etanol anidro. E ela passa a se chamar gasolina C. Tá. Aí me perguntaram uma vez, e entre o A e o C não tinha o B? Tinha, existia a gasolina B de bola. Era uma gasolina feita pela Petrobras exclusivamente para as Forças Armadas. Né? Mas isso na década de 70. Né? Depois, eu acho que meio da década de 80, a gasolina B deixou de existir. Se a gente pega lá no site da ANP especificações antigas de gasolina, você vai encontrar a gasolina B de bola. Então ficou a A e a C. Etanol anidro e etanol hidratado tem até no máximo 5% de volume de água. De onde vem essa água? No processo de produção do etanol. Você planta a cana-de-açúcar, colhe, moe. Ao moer a cana, você tem um caldo doce, que é uma garapa. E aí você coloca uma enzima lá dentro que se alimenta do açúcar dessa garapa e produz álcool. E numa determinada fase do processo, por mais enzima que você coloque lá dentro, vai ficar água, o tal dos 5%. Entendi. Tá? A enzima ela tem também um rendimento. Né? Então, 5% é o que sai dentro do etanol hidratado. E quando eu quero fazer etanol anidro, eu pego uma parte desse etanol hidratado e passo por mais 2 ou 3 processos, que pode ser peneira molecular. Peneira molecular é uma peneira com uma membrana especial que deixa passar o álcool e retém a água. Ou eu posso colocar numa torre de destilação. Eu misturo um solvente que tem um ponto de coleta, né, de evaporação diferente. Então, o solvente vai arrastar a água e sai para um lado e o etanol anidro sai para o outro. Tá. Então, um tipo de... O etanol hídrico, é hídrico? Você falou? Hidratado. Ele é o que a gente queima no carro. Exatamente. Puro. E o outro é um composto para gasolina. Exatamente. Entendi. Engraçado, se a gente colocasse na gasolina A pura da refinaria, se eu misturasse álcool hidratado, ela separa por causa da presença de água. Sim. Mas o anidro não, ele fica absolutamente estável lá dentro. Interessante. Tá? Então é isso. Mas você tinha falado de etanol? Sobre o uso de etanol, né? A gente está falando muito de carro elétrico, carro híbrido, Sim, e sim. o etanol saiu um pouco de discussão. Como Mas é que tá voltou, o nosso... Voltou bastante, voltou forte aí. Né? Tem muita... Desculpa, você... Não, é exatamente isso, porque tem alguns mitos, né? Que o uso do álcool resseca o motor, pessoas que têm uma imagem do álcool de muito tempo atrás, que demorava a dar Quando partida. chamava álcool mesmo. Exatamente. tinha que puxar o afogador, Dá 3 bombadas. dar 3 bombadas, rezar para pegar, e aí quando pegava você podia entrar em casa, tomar café. Tomava café, isso aí. Que o motor ia esquentar. Aqueles cortezinhos. Mas a indústria automobilística evoluiu demais. Se você olha um motor desse que tinha esse afogador, esse procedimento todo, hoje você tem bicos injetores, mesmo na época de carburador, você tinha ali uns coletores de admissão aquecidos, né? A Volkswagen trouxe essa solução, ficava bem embaixo da borboleta do carburador. Hoje você tem bicos injetores com aquecimento, com uma vela de aquecimento. Então, antes do álcool entrar na câmara de combustão, ele já é pré-aquecido. Então, esses problemas todos foram todos resolvidos pela indústria automobilística. Hoje o motor que sai das montadoras está absolutamente pronto para o etanol hidratado. Ponto. Não tem mais esses problemas. E aí veio o carro elétrico. Né? Então a Europa tem pressa. Né? Tem pressa porque os caras têm uns desafios aí de entrega de ar mais puro, muito mais urgentes do que a gente tem aqui. A gente também tem compromissos e tudo mais. Então a Europa viu que o carro elétrico era uma saída mais rápida, né, para isso.
Embora a gente acompanhe agora nas redes sociais alguns memes que os caras fazem com o carro elétrico, tendo problema, um geradorzinho, a gasolina para abastecer o carro elétrico, tudo isso eu acho que é coisa que passa. Mas aqui no Brasil as montadoras estão olhando muito interessantemente para o etanol, né, como um passo intermediário entre o motor a combustão e o carro totalmente elétrico. Por quê? O etanol ele entrega no processo de produção um carbono muito menor do que a gasolina, porque a própria planta, a cana-de-açúcar, captura o carbono e faz fotossíntese. Então ela captura o carbono e entrega CO2, entrega O2, né, oxigênio. Então as indústrias automobilísticas começaram a ver isso com muito interesse aqui no Brasil. É lógico que o carro elétrico tem o seu espaço, né? A gente tem montadoras já vindo produzir carro elétrico aqui. É uma opção de quem vai comprar o carro. Tá? Mas ainda, nós temos no Brasil problemas de infraestrutura ainda a serem resolvidos. Né? A gente não tem tomada para todo mundo. Não tem. Né? E se começa a crescer isso demais, eu tenho que construir uma hidrelétrica, porque no Brasil a gente vira e mexe tem uns apagões. Então, aí, né? Então precisa equacionar muito bem esse problema. Com o veículo a álcool, com o motor a álcool, eu li isso, aliás, eu fui num seminário e o cara que estava apresentando falou assim, cara, se todo mundo aqui no Brasil que tem carro flex combinasse, a partir de segunda-feira, todo mundo ia abastecer com álcool, a gente entregava os desafios de 2030.